caríssimos, o quanto é importante festejar por meio da oração o anjo da guarda, os anjos da guarda que acompanha a cada ser aqui na experiência encarnatória, plasmando as diluições desta jornada que, para aqueles que estão cada vez mais atentos à simplicidade, à humildade de atos, palavras e comportamentos, dentro da manifestação daquilo que está ao alcance de cada ser, em enxergar o outro como uma sagrada oportunidade de aprender, de ajudar, de ser ajudado, de manter-se em dupla manifestação, em dar e receber, observando que a vida externa é uma manifestação oportuna dessa sintonização espiritual, daquilo que verdadeiramente você coloca em cultivo dentro do seu coração. A este plantio verdadeiro não há como enganar a espiritualidade, a corte celestial, pois o seu coração, diante das sementes que estão plantadas, as boas atitudes, e assim estou a falar, não as pessoas que precisam plasmar em polaridades de fanatismo, mas sim dentro de um equilíbrio. Pessoas que já possuem atitudes benéficas, pessoas que já estão atentas às manifestações do homo comuna, de como auxiliar, de como se doar para o coletivo, de como agradecer o que você já tem na sua vida, auxiliando a tantas e tantas pessoas que estão no âmbito coletivo da miserabilidade. Mas eu falo, caríssimos, não só a miserabilidade material, mas a miserabilidade espiritual também. E para ajudar o outro, o quanto você precisa manter-se em vigilância, manter-se cada vez que você sobe um degrau, junto com a espiritualidade, junto com as suas habilidades mediúnicas, observando-se diante da vaidade mediúnica, pois não há nada pior para um médium, e todos vocês são médiums, cada um com suas habilidades oportunas, a vaidade mediúnica. Observar-se em patamares superiores, observando-se que talvez você esteja muito melhor e o outro esteja muito aquém a você. Lembre sempre que quando você faz essa observação, a referência sempre é você, caríssimo. A referência sempre é você. Então você está se julgando e automaticamente, caríssimo, colocando a outra pessoa em depreciação, como se você estivesse em cima de um pedestal, de uma forma em que você foge do olhar para si e lança os máximos olhares para o outro. E o quanto é importante observar que o aconchego da espiritualidade está baseado nas sementes que você vai plantando dentro do seu coração, no seu verdadeiro jardim, e não no jardim que você coloca para as outras pessoas enxergarem, olharem o que você está fazendo, na ratificação do quanto você é uma pessoa boa. Quem é pessoa boa é uma pessoa boa. Não precisa ficar se justificando e provando que assim é. Mas quem é uma pessoa boa no campo superficial, talvez precise perder tempo se justificando e mostrando e querendo provar para outra pessoa o quanto você é uma pessoa boa. Se você tem o seu jardim que te eleva a sua bússola impulsionadora nas boas aventuranças da jornada encarnatória, simplesmente assim faça, caríssimo. Faça o possível que estiver ao alcance agora e o universo entenderá que você é um grande portal de auxílio a tantas e tantas pessoas, e sua vida vai abundantemente evoluindo na medida em que você abundantemente também auxilia a tantas e tantas e tantas pessoas.
com a espiritualidade, e assim fiz esta observação nos últimos dias, espiritualidade principalmente da Umbanda, e Águas da Aruanda está inserida neste contexto da Umbanda universalista. Observa-se que em alguns contextos que tive a oportunidade de fazer as visitas domiciliares, visitas em grupos, eu estava a observar que, por favor, faço tudo que a espiritualidade pede, e mesmo assim tenho dores de cabeça, acontecimentos ruins ainda acontecem na minha vida e tantas outras mazelas da vida encarnatória, principalmente em campos inclusive de enfermidades. Ora, caríssimos, precisa se observar se você está buscando esse despertar da espiritualidade para um movimento de barganha, para que a sua vida não tenha nenhum defeito no seu ponto de vista, ou você quer que a espiritualidade te auxilie na sua jornada. Existem dois caminhos. Um caminho que você quer que a espiritualidade faça a sua caminhada, ou um outro caminho que você quer que a espiritualidade te auxilie na sua caminhada. Se você está vibrando no primeiro caminho, que você quer que a espiritualidade faça a sua jornada, você irá reclamar imediatamente na primeira dor de cabeça que você tiver, você irá questionar onde está a espiritualidade. Porque você reza tanto e mesmo assim você tem uma dor de barriga, você tem dores de cabeça. Fatos acontecem na sua jornada que talvez, se fosse em uma outra época, aconteceriam as mesmas coisas e você não colocaria no contexto para com a espiritualidade. Você entenderia que eram meramente fatalidades, estruturações de desordens naturais da vida, mas a partir do momento que se percebe o campo espiritual, pretos velhos, caboclos, orixás, exus, pombagiras, parece-me que muitas vezes nas consultas são colocadas em patamares que, mais uma vez, faz uma grande bifurcação, em patamares orientadores e em patamares em depósitos de responsabilidades. O quanto é importante, caríssimos, vocês observarem que a boa-aventurança espiritual, essa espiritualidade que norteia os sopros da sua jornada, mas que não determina os sopros da sua jornada, ela é uma espiritualidade orientadora. Jamais colocará de forma impositiva qual o caminho ou qual decisão você deve adotar na sua vida, pois a bússola está no seu coração e o livre-arbítrio continua na sua esfera espiritual, na sua jornada kármica. O quanto é importante observar essas bifurcações que na caminhada espiritual vai se seguindo e muitas vezes não se para observar o que efetivamente cada pessoa está a buscar nesta despertação, nesse despertar do contexto espiritual. E, inevitavelmente, semelhantes atrairão semelhantes, sim, porque o jardim interno, como falei no início, este jardim é olhado e observado por toda a espiritualidade, não em uma espécie de exclusão, mas numa espécie para te mostrar que algumas outras verdades, alguns véus, ainda precisam ser descortinados da sua vida. Talvez você, em algumas estruturas, algumas searas da sua jornada, ainda precise se desnudar de alguns conceitos, preconceitos, algumas influências sem nenhum tipo de fundamentação, mas simplesmente por ouvir dizer. O quanto é importante os caminhantes da espiritualidade, os trilheiros da espiritualidade, sentir a espiritualidade. Por alguns instantes,
parar um pouco de racionalizar, de pensar, de determinar, de controlar isso diante dos arquétipos químicos do cérebro. Então você está aprisionado na sua mente, e você consultar a bússola da sua alma, fechando os olhos físicos e fazendo preces espontâneas. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, estou entregue à sua benevolência no dia de hoje e entrego a minha seara da jornada empreendida até então, para que uma luminosidade, um facho de luz possa acalmar o meu coração e me direcionar para quais caminhos devo seguir, empreendendo as limpezas necessárias, guiando-me com força, com bravura, com resignação, por todos os vales que precisarei passar. Senhor da Divina Providência, Pai, Mãe, Divina Consciência, Pulsar Universal, fazei de mim um instrumento de vossa paz, com a benevolência do seu sopro sagrado, impulsionando as minhas vestes para que reflita a luz que resplandece da sua morada, para onde quer que eu vá, direcione o meu destino. Pai, Mãe, Divina Consciência, fazei com que todos os seres que cruzaram o meu destino sejam bafejados com a luminosidade que carrego na lamparina da minha jornada, começando com as pessoas que se colocam como minhas inimigas. Estas pessoas devem ser as primeiras a sentir a frequência que emano por elas, que elas sejam muito felizes, que elas encontrem a paz celestial na jornada delas. E assim vou vivenciando a minha jornada com a paz que também fico, observando todos os fluxos necessários para o desprendimento de tudo aquilo que me aprisiona, as minhas vaidades. Pai, Mãe, Divina Força, faz de mim um instrumento garantidor da minha elevação espiritual, pois sei que diante deste grande navio sois o Sol e represento todo o estandarte a fazer com que esta embarcação navegue ao seu encontro. Sopro de luz, magnetismo divino, faz com que o meu destino esteja cada vez mais à disposição para servir ao bem, para servir à paz. E se porventura eu cair em enganação, afaste de mim este cálice, colocando a luminosidade celestial, amplificando o meu olhar para onde deverei enxergar, e fazei diluir todos os males disfarçados de bens ao meu redor. Pai, Mãe, Divina Consciência, auxilia-me diante da jornada, não colocando muletas, mas sim mostrando-me os melhores caminhos, as melhores jornadas, colocando-me em força de manifestação espiritual, para que eu não desista de enxergar o bem em tudo aquilo manifestado. Que eu possa ser amor por onde eu passar e onde eu não estiver pronto. Pai, Mãe, Divina Consciência, colocai-me sementes de amor para que eu possa manifestar mais adiante. Caríssimos, esta pequena oração, feita de forma espontânea, em diálogos diretos com a Divina Providência, elevam o corpo, elevam a alma. É muito natural que enquanto eu estava fazendo esta oração espontânea, algumas pessoas estavam sendo embaladas em verdadeiros transes mediúnicos,
elevando-se à graça divina, em um conversar, em um dialogar com Deus, Pai, Mãe, Divina Força. Enxerguem-se cada vez mais, caríssimos, como centelhas importantíssimas para a seara do bem, observando tudo aquilo que está manifestado na sua vida, colocando o seu papel em servir a este campo encarnatório da melhor forma possível.